E o Manhã Bandeirantes de hoje abre esta edição com um alerta. A região de Campinas pode ter chuvas fortes entre hoje e amanhã. O alerta é da Defesa Civil do Estado de São Paulo e os níveis de acumulados de chuva podem variar entre alto e muito alto. Campinas tem para as próximas horas condições para temporais. E para sabermos um pouco mais sobre as condições meteorológicas da cidade, a realização de um trabalho especial que a Defesa Civil faz em Campinas, em toda a região. Nós vamos conversar ao vivo neste momento com a Major Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Major, muito bom dia, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Desde já agradeço a oportunidade de estar trazendo aqui os cuidados durante os temporais e nosso aviso de risco para esses 2 dias aí de frente fria por todo o estado e aí também na região de Campinas. Quando a gente fala em chuva forte, chuva mais forte, há uma expectativa de um acumulado previsto, de qual é a precipitação que está por vir para a região metropolitana de Campinas, Major? Existe uma previsão de 200 milímetros entre quinta e sexta-feira. Então, nós já, como você falou, já está chovendo em Campinas. Tem essa chegada da frente fria, que ela pode chegar com rajadas de vento, com raio, com granizo, e um acumulado considerável de 200 milímetros para a região metropolitana de Campinas. Chuvas acompanhadas de raios e ventos exigem atenções especiais, principalmente em áreas com árvores, em locais com históricos de alagamento. Quais as principais orientações para quem está nos acompanhando em Campinas e nas cidades que podem ser atingidas por esse temporal, Major? Como medida preventiva, o Governo do Estado, através da Defesa Civil, nós instalamos aqui no Palácio do Governo o gabinete de crise, com concessionários de energia, com concessionários de água, com as secretarias de Estado, para minimizar o impacto dessas chuvas. Então, a gente vai ter na mesma sala Corpo de Bombeiros, as concessionárias de todo o Estado de São Paulo, que, caso tenha uma interrupção por queda de árvore ou interrupção numa via, a gente consegue mobilizar rápido para minimizar e restabelecer aí os serviços. Para os nossos ouvintes aí que estão ouvindo nesse momento, que a gente pode orientar. Começou a chover, começou a chuva forte, evite sair de casa, Procure esperar essa chuva forte passar, aquela pancada. Se já conhece a área de alagamento, procure rotas alternativas. Não jamais passe por áreas alagadas, seja qual for o volume dessa água, porque ela pode subir de uma velocidade muito rápida. E não entre em áreas, principalmente de correnteza. Mesmo em áreas que aparentemente a água está parada, pode ter um buraco, pode ter um bueiro aberto, e as pessoas se colocam em risco. Então, qual é a principal orientação? Jamais se colocar em risco durante os temporais. Nós vivemos ontem uma situação em Carapicuíba de um homem que tentou atravessar uma rua que já estava alagada, foi arrastado pela força da água, felizmente foi encontrado com vida. Mas no último temporal em Campinas, foram 2 as vítimas fatais, 2 jovens, uma moça levada para dentro do córrego Pissarrão e um rapaz que estava dentro do bueiro. Uma orientação também, Major, é que a gente nunca subestime a força da água. Exatamente. 15 centímetros de água já é o suficiente para arrastar um adulto. Ontem, nas imagens que foi passado na cidade de Carapicuíba, foi possível ver um jovem sendo arrastado e ali, apesar de aparentemente ser pouco o volume de água, e era baixo mesmo, porém uma velocidade muito grande. Você vê a dificuldade deles segurar em árvore ou qualquer obstáculo. Então, quanto mais água, maior a dificuldade. Aí fica a recomendação de jamais se aventurar, qual for o volume de água, não entrar, não tentar ultrapassar, não tentar que eu consiga ou espera, não vale o risco. Espera passar, espera diminuir, para aí sim transpor qualquer obstáculo. Nós estamos conversando com a Major Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Uma outra dúvida que sempre surge, Major: quem estiver dirigindo e o risco
É real de quando há uma ventania, de quando há uma chuva muito forte, fios de energia elétrica caírem sobre esse veículo. Qual a orientação para quem estiver numa situação como essa, está nos acompanhando neste momento, e aquela dica para lembrar, para ficar na memória se algo assim acontecer no temporal? Exato, Heitor, e o risco é aquele risco que a gente não enxerga, porque às vezes a árvore caiu, você está dentro do seu carro e você não consegue ver se tem ou não fiação. E se é fiação elétrica ou se é fiação de telefonia. Como eu falei, não se coloque em risco. Espere o serviço de emergência chegar, não coloque a mão em peças metálicas do carro e aguarde o serviço de emergência. Fique dentro do carro, no local seguro. Para quem precisar da Defesa Civil, tomara que isso não aconteça, mas em caso de emergência, quais são os canais de comunicação, Major? Em caso de emergência, telefonar para o 199, o telefone da Defesa Civil, ou o 193 para o Corpo de Bombeiros. Major Michele César, diretora da Divisão de Resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas orientações. Um bom trabalho para a senhora, para toda a equipe, e que a chuva venha para melhorar a qualidade do ar, mas sem transtornos nas próximas horas. Um bom dia para a senhora. Um bom dia e excelente serviço a todos. Obrigada. 10 horas da manhã, 8 minutos. Lembrando, 199 é o telefone da Defesa Civil para casos de emergência. 193, o telefone do Corpo de Bombeiros, também 24 horas de plantão. E se você quiser receber alertas da Defesa Civil, através do número 40199, você pode se cadastrar para ter esses avisos com antecipação. Eu estou cadastrado e recebi mais cedo este alerta com a seguinte informação. 1 hora atrás, chega a seguinte mensagem para quem estava cadastrado, que é o meu caso. Chuva na região de Campinas. Tem vento e raios. Atinge municípios vizinhos. Tenha cuidado nas próximas horas. Mensagem que foi enviada às 8h25 da manhã. Um pouco mais de 1 hora, portanto. Para você também receber esses alertas, o número 40199 é esse canal para você enviar um SMS, uma mensagem de texto. No corpo da mensagem, coloque o CEP da sua casa, do seu local de trabalho, do endereço onde você frequenta, para assim você ter o raio de comunicação da Defesa Civil próximo ao seu cotidiano. 40199, e no corpo você coloca o número do CEP, o endereço que você quer ser notificado.